Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Celebramos hoje o 32º domingo do tempo comum. E a pergunta que ressoa é: qual barulho chama a sua atenção? É que a liturgia da palavra deste domingo nos coloca diante de duas viúvas. Elas representam toda pessoa que precisa ser amparada, protegida. Ao meu redor, há alguma viúva? Há alguma pessoa desamparada e desprotegida para a qual eu posso fazer algo? Na verdade, nossas cidades estão cheias de viúvas, de mulheres que lutam para sustentar sozinhas sua casa e seus filhos. Nossas igrejas também estão cheias de viúvas, de mulheres que vêm sozinhas às nossas celebrações. Em suas casas, são as únicas que buscam a Deus. O profeta Elias, homem de Deus, encontra uma viúva em Sarepta. É uma época de grande fome por falta de chuva. Elias está com fome e com sede e pede ajuda à viúva. Essa, por sua vez, não tem praticamente nada em casa. Só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. É o que ela diz. Mas Elias provoca a fé dessa viúva. Primeiro, prepara-me com isso um pãozinho e traze-o. Depois farás o mesmo para ti e teu filho, porque assim fala o Senhor, Deus de Israel. A vasilha de farinha não acabará e a jarra de azeite não diminuirá até ao dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra. É a resposta que Elias dá à viúva. E de fato, não faltou alimento na casa da viúva até o dia em que voltou a chover. Pois é, meus santos e minhas santas, às vezes Deus entra em nossa vida não como aquele que dá, mas como aquele que pede. Ele deseja saber se nós vivemos fechados em nós mesmos ou se, mesmo tendo quase nada, não perdemos a sensibilidade de socorrer alguém que esteja mais desamparado do que nós. Deus deseja saber se a nossa fé nele se mantém também no tempo da fome, no tempo do pouco, do quase nada, confiando que ele dá alimento aos famintos, que ampara a viúva e o órfão, como nos diz o Salmo 146. Só experimenta o socorro de Deus quem, apesar das suas necessidades, é capaz de socorrer quem está mais necessitado do que ele mesmo. Antes de chamar a nossa atenção para a oferta da viúva no Evangelho, Jesus nos convida a observar e a tomar cuidado com determinados líderes religiosos que, ao invés de cuidar dos desamparados, estão em constante busca de reconhecimento para alimentar a própria vaidade e afirmar a sua posição de poder. São homens que se afastam da simplicidade, que alimentam um padrão de vida caro e que, quando se aproximam de alguma viúva, é em vista de explorá-la financeiramente. São homens que frequentam constantemente as casas das viúvas ricas e que nunca encontram tempo para visitar uma viúva pobre. Quando falece um paroquiano pobre, por exemplo, nunca são encontrados para fazer a encomendação do corpo. Já quando falece um paroquiano rico, antecipam-se a entrar em contato com a família e prestam toda a assistência necessária. Quem sabe, sua dedicação exemplar, embora hipócrita e interesseira, seja reconhecida e retribuída com uma oferta robusta na missa do 7º dia, quem sabe? Em relação a esse tipo de líder religioso, Jesus é muito claro. Tomem cuidado. Literalmente,
afastem-se desse tipo de líder religioso. Depois de denunciar o péssimo exemplo de alguns líderes religiosos, Jesus convida seus discípulos a aprenderem com a atitude de uma pobre viúva que depositou no cofre das esmolas do templo 2 pequenas moedinhas. No texto grego, língua em que foram escritos os evangelhos, as moedinhas se chamam leptá. O leptá era uma moeda de cobre, a menor e mais insignificante das moedas judaicas. Detalhe: o cofre das esmolas era feito de bronze. Quando as moedas caíam dentro, faziam barulho. Ora, as ofertas dos ricos faziam muito barulho porque eles depositavam grandes quantias. Quão insignificante deve ter sido o barulho das 2 moedinhas da viúva. Quem é que faz barulho nas nossas comunidades? Ao executar um trabalho voluntário ou a efetuar uma oferta? Não nos esqueçamos de que quanto mais vazia uma carroça, mais barulho ela faz. Além disso, nossos ouvidos são como os ouvidos de Jesus, capazes de ouvir o insignificante barulho da insignificante presença das viúvas em nossas comunidades? Sabemos reconhecer e agradecer a doação do dízimo tanto de quem dá muito como de quem dá pouco? A aplicação do dízimo tem como prioridade as melhorias da matriz e das capelas, ou o conforto da casa paroquial, ou pior ainda, as frequentes saídas do pároco para descansar? Muito bem, para concluir, não nos esqueçamos de que a viúva do Evangelho é a imagem do próprio Jesus. Ela ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Da mesma forma, Ele oferecerá sua vida na cruz, pela salvação de todo o ser humano. Em outras palavras, Jesus se reconheceu numa pobre viúva e não nos líderes religiosos do seu tempo. Qualquer semelhança com a nossa época não é mera coincidência. E dando continuidade a esse nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me imaginando o lugar onde Jesus, ao diante do tesouro do templo, observa quem deposita a verdadeira oferta. Depois peço aquilo que quero, reconhecer Jesus como meu Senhor, oferecendo-lhe a mim mesmo e também a minha vida. E buscando tirar proveito da oração, olho, escuto e observo as pessoas, quem são, o que dizem e também o que fazem. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.